Bom dia, meu nome é Juliana Hermesdorf, sou meteorologista-chefe do Alerta Rio. Vou falar um pouco do histórico do Alerta Rio, como é feito o monitoramento lá, a previsão, a integração com o Centro de Operações do Rio. Hoje o Alerta Rio ele se encontra dentro do Centro de Operações do Rio, o COR, e com o nosso envolvimento com os órgãos de proteção e também defesa civil do Rio. Então, o histórico de chuvas na cidade do Rio, no município do Rio, ele já é muito antigo, Algumas imagens de alagamentos, de chuvas na cidade do Rio. E um dos principais causadores de mortes na cidade do Rio são os deslizamentos, A gente tem alagamentos de vias, tem enchentes, mas o deslizamento é que ocasiona a maioria das mortes na cidade do Rio. Esse aqui é um gráfico que eu botei só para ilustrar do ano, o acumulado mensal de chuva ao longo do ano. Então, a gente pode ver que na cidade do Rio, o período chuvoso, primavera, verão, começando ali em setembro, outubro, novembro, dezembro, e se estendendo até março, meados de abril. Então, é nesse período chuvoso que a gente tem uma maior atenção em relação às chuvas. E esse gráfico aqui são as estações do Alerta Rio, vou falar um pouco depois, mas são 33 estações, e aqui o volume anual de precipitação. E os maiores volumes de precipitação a gente observa nas estações perto dos maciços. E aí, por isso a gente tem deslizamentos, por isso nosso foco maior é nessas localidades próximos de encostas, próximos dos maciços, até porque a gente tem esse maior volume de chuva anual, como a gente pode ver por esse gráfico. E aqui eu coloquei os 10 maiores volumes de chuva em uma hora, que a gente já teve no histórico aí do Alerta Rio, só para a gente ter uma ideia desse volume de chuva, como ele cai também num curto período de tempo. Essa chuva, muitas vezes, ela cai em 1, 2 horas, o volume esperado para um mês ou até mais. Então, esse primeiro lugar é a Estação Barra Rio Centro. Foi uma chuva que aconteceu esse ano, em fevereiro, até o município entrou em crise, o município do Rio de Janeiro, e a gente teve 123 milímetros em uma hora. Então, é um volume de chuva considerável, E a gente tem outras estações de outros anos também, Piedade, Jacarepaguá também, nesse mesmo evento de chuva que foi em fevereiro de 2018. Então, a gente tem grandes volumes de chuva na cidade do Rio, muitas vezes volumes de chuvas num curto período de tempo. E isso, quando acontece nessas encostas, é um dos principais motivos para a gente ficar atento, principalmente na questão meteorológica. E eu destaco um evento que aconteceu também na cidade do Rio, que foi um dos principais motivos que o COR foi criado, o Centro de Operações do Rio. Depois também desse evento a gente teve a instalação do radar meteorológico do Sumaré, que acho que todo mundo aqui utiliza, conhece essas imagens. Foi o evento de abril de 2010. A gente teve um volume de chuvas enorme, um volume de chuvas em 24 horas muito grande, eu vou mostrar. Essas são algumas imagens do evento. E essas aqui são essas 10 maiores chuvas em 24 horas do histórico do alerta. 5 delas aconteceu nesse evento de 2010. Então, a primeira estação, Sumaré, que é uma estação que foi desativada, mas na época ela registrou ali 360 milímetros em 24 horas. Então, a gente na cidade do Rio tem esse histórico de chuvas, a gente consegue monitorar ele também através desses pluviômetros. Então, é uma cidade muito afetada por volume de chuvas em uma hora, num curto período de tempo, como também alguns eventos significativos que acontecem. E aí, no caso, a gente teve esses acumulados em 24 horas. Então, depois desse evento de 2010, é que a gente teve a criação do Centro de Operações do Rio. É um centro que fica ali na Cidade Nova, e o Alerta Rio ele se encontra dentro do Centro de Operações, onde lá as informações
de meteorologia são amplamente difundidas, né? Além disso, a gente tem diversos órgãos dentro do órgão da prefeitura, dentro desse centro de operações. Né? Então, como eu falei, esse centro ele reúne diferentes áreas da cidade: trânsito, limpeza, ordenamento público, e toda essa integração entre esses órgãos, ele facilita, né, uma resposta rápida a esses danos ocasionados principalmente por eventos meteorológicos, né? Então, a gente lá do Alerta Rio, a gente consegue avisar com antecedência todos esses órgãos, né? Apesar das sedes desses órgãos serem diferentes localidades, dentro do centro de operações tem no mínimo um representante de cada órgão. Então, a gente consegue avisar todo mundo e essa informação se difundir. O pessoal da Defesa Civil também do Rio fica lá em peso, a gente tem um contato direto com a Defesa Civil do Rio lá dentro, então isso facilita muito nas questões de minimização de danos. Essa aqui é a sala do Alerta Rio, ela fica no segundo andar, né? No primeiro andar lá do centro de operações a gente tem aquela sala com os telões, as câmeras, e no segundo andar tem algumas divisões e a sala do Alerta Rio fica lá. Né? Então, essa sala, a gente tem uma equipe de 5 meteorologistas revezando e também 6 técnicos em meteorologia. Então, sempre na sala do Alerta Rio tem um meteorologista e um técnico. Então, no mínimo, sempre 2 pessoas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Faça chuva, faça sol, tem gente lá monitorando as questões do tempo, né? Porque, como a gente sabe, o tempo muda muito rápido, principalmente primavera e verão, onde a gente tem formação de núcleos de chuva espontâneos muito rápidos e, com o pessoal olhando, a gente consegue avisar já com antecedência a alguns órgãos já para tentar minimizar esses possíveis danos. E também, como eu já falei, dentro do centro de operações, a gente tem essa integração com os órgãos públicos, né? Isso é uma ideia muito boa, foi uma ideia muito boa, essa integração dentro do centro de operações dos órgãos, facilita como um todo a dinâmica da cidade. E também lá dentro do centro de operações, os nossos boletins, eles também são divulgados pela assessoria de imprensa. Então, lá tem uma assessoria de comunicação. Essa assessoria, ela divulga boletins da cidade e dentro desses boletins vão informações nossas de previsão, de como está o tempo na cidade do Rio. Lá no COR também tem um andar específico para rádio, né? Muita gente faz entrada de rádio também, então os meteorologistas entram em rádio ao vivo para falar sobre questões do tempo. Quando tem um evento de chuva mais significativo também, a gente entra explicando em diferentes rádios o que aconteceu, qual a previsão, se vai continuar ou não os eventos de chuva. E a assessoria também de comunicação lá faz com a gente vídeos, né? Então são lives, que a gente chama, que são no Facebook, são vídeos ao vivo que acontecem e a gente faz isso diariamente, passando a previsão para o dia e a previsão também até 4 dias à frente, né? O Alerta Rio ele faz o monitoramento e a previsão, sendo que a previsão é sempre até 4 dias à frente. Né? O nosso foco lá é o que está acontecendo agora, a gente não estende muito essa previsão, não realiza previsões climáticas, então o nosso foco são para alguns dias à frente e tentar passar para a cidade essas informações e melhorar a mobilidade da cidade como um todo com a nossa previsão do tempo. Não está indo aqui, não. Aí, só para complementar, né, em relação às mídias sociais, que eu falei do COR, do Facebook, a gente também usa Twitter, diversas outras mídias sociais, Periscope também, que é um outro aplicativo.
né? A nossa intenção lá é alcançar o máximo de pessoas com essa informação, não é reter essa informação ali para a prefeitura e só para os órgãos, mas sim alcançar a população com essas informações de previsão do tempo, que é quem realmente precisa disso no seu dia a dia também. E aqui são algumas ferramentas que eu vou falar que a gente usa no monitoramento do tempo e na previsão. São as principais, a gente ainda tem outras, só que eu fiz um resumo, né? A primeira, que é o radar do Sumaré. Não está indo aqui, não. Agora foi. Então, o radar meteorológico do Sul é um radar que fica no alto da Boa Vista, no Pico da Tijuca. Ele foi instalado lá também em 2010. Né? E o radar meteorológico ele fornece imagens de 2 em 2 minutos, né? Uma varredura da atmosfera, como está, né? da nossa localidade aqui. Tem um raio de até 140 quilômetros. Então, ele pega a região serrana, pega quase todo o estado, só não pega a região norte e um pedaço ali da Costa Verde, mas ele consegue atingir aí, quase todo o estado aqui do Rio. Né? Lembrando que o foco do Alerta Rio, apesar do radar pegar, né, todas essas áreas, o nosso foco é a cidade do Rio. Isso aqui é uma animação que eu coloquei, que aconteceu em 2014, janeiro de 2014, só para a gente ter uma ideia de como são essas imagens, de como fica, para quem conhece. Então, essas imagens ficam disponibilizadas no nosso site do Alerta Rio. Né? Então, são imagens de 2 em 2 minutos. Quando a gente tem previsão de tempo mais seco, um período de tempo sem chuva, a gente para o radar para... A gente para o radar para poder poupar o equipamento, né, já quando a gente não tem uma previsão de chuva. E quando a gente tem essa previsão, ele fica ali rodando, gerando imagens de 2 em 2 minutos. Então, tem no nosso site, tem no aplicativo também, a gente tem o aplicativo do Alerta Rio, que é possível ver. Esse radar, ele, em alguns dias de chuva, a gente gera internamente essas imagens, que são as varreduras verticais, né? O radar, na operação normal, ele roda na horizontal. Quando a gente tem algum núcleo de chuva mais intenso, a gente internamente para o radar e, ao invés de ele rodar na horizontal, a gente direciona essa antena para um núcleo mais intenso e ela faz como se fosse a varredura dentro da nuvem. E aí a gente tem uma ideia de se essa nuvem de chuva ela é muito extensa ou não. Ou seja, quanto mais extensa, maior o desenvolvimento vertical dessa nuvem, ou seja, maior chance de a gente ter chuva forte, de ter granizo. Né? Por exemplo, essa imagem aqui da esquerda, a parte azul, são possíveis áreas de granizo. Então, essas imagens a gente consegue fazer internamente, ainda não tem para público, mas a gente já consegue direcionar os nossos avisos, avisar também aos órgãos de proteção quando a gente tem, por exemplo, essa nuvem de chuva mais intensa. Essa aqui da direita já é uma nuvem um pouquinho menor, mas ainda assim com grande volume de chuva, principalmente naquela área em vermelho ali, que significa uma maior concentração de gotas de chuva. Então, vai ter um volume grande de chuva em superfície. E essa imagem aqui de baixo é uma ferramenta do radar que a gente usa também para estimar a chegada de um núcleo de chuva até o centro do radar. Né? A gente também usa essa ferramenta internamente. Aí, para o monitoramento do tempo, a principal ferramenta é o radar. E aí, depois que começa a chover, a gente tem que monitorar o volume de chuva que está caindo. A gente usa os pluviômetros. Né? Então, a gente tem 33 pluviômetros do Alerta Rio, né? São pluviômetros do sistema Alerta Rio. Dentro dessas 33 estações pluviométricas, 7 delas têm informações de temperatura, pressão, velocidade do vento, direção do vento também.
E esses dados chegam de 15 em 15 minutos, tanto nos sites, em tempo real, como também nos nossos sistemas internos. Né? Então, esse aqui é um mapa de distribuição desses 33 pluviômetros. No site, fica assim colorido, quando começa a chover, essas cores começam a mudar. Então, tinham 3 estações nesse momento que eu peguei a imagem com chuva fraca. E aí fica esse azulzinho ali no mapa. E conforme essa intensidade da chuva vai mudando, e em relação a 1 hora, essas cores também vão mudando. E também, para complementar o nosso monitoramento, a gente tem também os pluviômetros da rede de sirenes da Defesa Civil. Né? Então, são 83 pluviômetros, a gente também tem acesso ao sistema para poder monitorar esse volume de chuva, né? Essa parceria com a Defesa Civil. E aí, em relação a esses dados da Defesa Civil, as sirenes são 165, pontos de apoio 193 e comunidades que essas sirenes atingem são 103 comunidades. E aqui é um exemplo das sirenes, do pluviômetro. Né? A gente tem um pluviômetro ali embaixo, bem na esquerda, e as sirenes ali em cima, à direita. Essas sirenes estão ali no Morro da Formiga. E a gente tem um protocolo, né? A Prefeitura, a Defesa Civil, tem um protocolo em relação ao volume de chuvas nesses pluviômetros das sirenes. E aí, conforme esse volume de 1 hora, 24 horas são atingidos, a gente entra em contato com a Defesa Civil também, até para passar um panorama se essa chuva vai continuar ou não. E aí a Defesa Civil toma a decisão se toca ou não toca uma sirene. Então, tem essa questão das sirenes. O pessoal da Defesa Civil também manda SMS gratuitos com a previsão do tempo do dia. Né? Então, a gente também está junto com eles, passando essa informação meteorológica. E também começou há alguns anos já, há pouco tempo, antes da chuva vir, principalmente no verão, a gente entra em contato com a Defesa Civil e passa um panorama de chuva. E eles mandam nas comunidades mensagens da previsão. Então, às vezes, antes mesmo da chuva chegar e uma sirene começar a tocar, a gente fala com a Defesa Civil e eles acionam uma mensagem nas comunidades, né? Previsão de chuva forte nas próximas horas. Então, o pessoal das comunidades já sabem também, antes mesmo da sirene tocar ou de uma chuva cair, que tem chuva chegando. Né? Então, essas áreas aqui é uma divisão da Defesa Civil. E aí, conforme essa chuva vai chegando, por exemplo, pela Zona Oeste, a gente fala, olha, essas áreas AP5, é melhor mandar uma mensagem que tem previsão de chuva. E eles mandam essa mensagem através do próprio instrumento das sirenes. Né? E isso funciona muito bem, porque no verão a gente tem chuvas fortes, e aí do nada começa a chover forte, começa a tocar a sirene, e o pessoal da comunidade fica um pouco assustado com a rapidez. Então, antes mesmo dessas sirenes serem atingidas, a gente manda essa mensagem de previsão de chuva. Falar um pouco também das câmeras do COR. Isso é uma ferramenta diferente, né, que a gente tem acesso lá. São quase 1000 câmeras dentro do centro de operações que a gente tem acesso. Então, a gente consegue também ver a chuva antes mesmo do pluviômetro registrar. Então, a gente monitora também essas câmeras, a equipe também do Alerta Rio monitora essas câmeras e tem uma ideia se essa chuva, por exemplo, está intensificando ou não, se a próxima leitura de um pluviômetro vai vir maior ou não. A gente não consegue estimar exatamente o volume de chuva pela câmera, mas a gente tem uma ideia se está aumentando, se está diminuindo, e essa ferramenta a gente usa bastante também lá no Centro de Operações. E eu coloquei um modelo que a gente usa para realizar a previsão do tempo, que é um modelo numérico de previsão do tempo, né, que é o WRS. A gente usa isso internamente, posteriormente a gente pode põe a público, mas a gente roda esse modelo internamente
mas a equipe também usa outros modelos públicos de outros lugares também para realizar a previsão do tempo, essa previsão até 4 dias à frente. E quando começa a chover também, a gente realiza as mudanças de estágio, né? A mudança de estágio em relação à chuva, ela é tomada principalmente pela equipe do Alerta Rio, né? A gente detecta as condições, os parâmetros que tem para cada estágio e a gente entra em contato com o pessoal do Centro de Operações e tomamos a decisão se entramos ou não em atenção ou se entramos em crise, por exemplo. Né? Então, quando a gente tem uma previsão de uma chuva intensa e ela vai continuar, a gente entra em atenção e se ela ainda for continuar intensa, pode ser que entre em crise. Aqui é o plano de monitoramento das chuvas, né? Então, a gente tem três estágios oficiais, que é o normalidade, quando não tem previsão de chuva ou é uma chuva fraca, o atenção e o crise. Entre o normalidade e o atenção, a gente tem um estágio interno, que a gente chama de pré-atenção, que é quando a gente já detecta uma possível chance de uma chuva mais intensa e uma possível chance de mudança para estágio de atenção. Isso funciona internamente muito bem, principalmente com o WhatsApp. Né? A gente manda muita coisa num grupo WhatsApp chamado pré-atenção, e informações sobre se a chuva está chegando, se continua intensa, se não. Né? Então, aqui de 1 em 1 hora, no mínimo, a gente abastece esse grupo chamado pré-atenção, também não só com informações de chuva, mas também a gente monitora a questão do vento, monitora a questão da ressaca, de outros fenômenos meteorológicos. Quando a Marinha, por exemplo, emite um aviso de ressaca, o pessoal do COR também divulga essa informação, então a gente monitora essa questão, né? A gente não emite aviso de ressaca, a gente só fica de olho nas informações da Marinha. Então, muita coisa funciona lá internamente através de grupo WhatsApp. É uma ferramenta nova, né, que tem ajudado muito a comunicação dentro do Centro de Operações, principalmente em relação à chuva. E também a equipe do Alerta Rio monitora a parte de escorregamento. A gente tem probabilidades de escorregamento por bacias hidrográficas. São 4 bacias, né, que a GEO Rio delimitou no município do Rio. São essas bacias aqui embaixo. E conforme os pluviômetros vão registrando um determinado volume de chuva, essas bacias também mudam a probabilidade de escorregamento. Né? Então, a gente tem 4 probabilidades de escorregamento, que é o nível médio, o nível baixo, que a gente está, o nível médio, alto ou muito alto. Então, também a gente monitora a questão do escorregamento, isso vinculado também à GEO Rio, né? A gente monitora isso e faz essas mudanças de escorregamento conforme começa a chover. E a divulgação, como já falei ao longo da palestra, a gente faz a divulgação pelos sites do Alerta Rio, pelo aplicativo também do Alerta Rio, tem essas imagens do radar de 2 em 2 minutos, pelo nosso Twitter também, né, são mais de 200 mil seguidores. A gente também utiliza o Facebook do Centro de Operações do Rio para fazer as lives, para essa emissão de avisos. Então, a gente tenta divulgar ao máximo essa informação meteorológica. Né, esse aqui é o aplicativo com maior detalhamento. Esse aplicativo também tem uma parte colaborativa, onde as pessoas podem marcar se está chovendo fraco, moderado ou forte, conforme a percepção delas também. Tem a parte do vento também. Dá para a gente ver também o volume de chuva em cada estação, ou na estação mais perto que você está, conforme a localização do celular. Esse aqui é o Twitter, que a gente tem mais de 200 mil seguidores, também tem uma interação muito grande com a população no Twitter. Eles mandam também fotos de onde está alagado, de onde está chovendo, mandam recados também, olha, aqui já está chovendo. E a gente consegue ter um panorama mesmo, até antes do pluviômetro registrar. Então, essa informação da população, essa troca, é muito interessante.
aqui, para finalizar, é um panorama aí do Alerta Rio, né? Quais são as funções, quais os sistemas estão envolvidos, né? A gente realiza ali no topo o monitoramento e a previsão para o público, para os sites, passa isso para redes sociais. A gente tem esse corpo técnico aqui, atividades da nossa equipe, as previsões, a gente tem uma rotina de previsão, né? Tem os equipamentos também, que são os pluviômetros, o radar, a gente também acessa com as parcerias, acessa o radar do INEA, também sistemas de outros órgãos também. E a gente abrange também não só a nossa influência meteorológica, mas também na questão de ressaca, por exemplo, a gente monitora, a gente está sempre monitorando também, juntamente com a Defesa Civil, a questão das sirenes, né? Então, tem toda uma integração do Sistema Alerta Rio, né? Que, repito mais uma vez, o nosso foco principal é passar essa informação para a população, né? Isso através também do Centro de Operações do Rio, que consegue divulgar essa informação para a gente, tem um alcance muito maior ainda, né? Então, basicamente, era isso, algumas fotos aqui do Alerta Rio, quando tem alguma reunião, lá tem uma sala de crise no COR, que a gente realiza reuniões com prefeitos, né, com secretários também, realiza entrevistas, né? Então, o Alerta Rio está aberto também para integração com outros locais, com defesas civis, uma troca de informação, né? A gente está aberto porque nosso foco é minimizar esses danos, é informar a população sobre a previsão do tempo, sobre chuvas, principalmente. Obrigada.